Glória a Deus. Ó, nesse momento você vai sair do teu lugar, tá? Eu estava ouvindo uma pregação sobre igreja, e uma das coisas que o cara falou é o seguinte: que igreja não é um lugar que só um tem oportunidade, não é um lugar onde o pastor só tem oportunidade, o louvor, mas que todos nós temos que ter a nossa oportunidade. Então, e cada um, né, como a Yumi estava explicando ali, né, cada um é um membro do corpo. Talvez você é só a ponta de um dedo que seja, mas você é importante. Então nós temos que vir na igreja com a intenção de ter alguma comunhão com as pessoas, praticando amor. Fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa praticando amor. E essa prática de amor, você vai descobrir que tem coisa que para você é simples, é fácil, e as pessoas gostam. O fato não é que elas gostam, elas precisam disso. E se você não estiver fazendo o pouquinho que Deus está te dando hoje, então Deus nunca vai poder te usar no muito. Sabe que agora não, né? Mas eu era muito requisitado para pregar fora. Porque chegava lá, a unção, o poder de Deus descia quando eu ia pregar, então era até meio idolatrado aí. Mas aí o Senhor mandou parar, mandou eu ficar cuidando da minha vida. E na realidade é assim, é porque Deus não quer usar um homem, Deus quer usar toda a igreja. E eu não era tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que estava acontecendo era o Espírito Santo. Pegaram? Então não precisa eu ir, o Espírito Santo está lá, as pessoas têm que se despertar. Então cada um de nós tem que lembrar disso, sempre. Eu ia na igreja metodista, e no meu coração, eu não estou falando que eu reclamava com a boca, mas eu reclamava no meu coração, eu não tenho oportunidade, eles não deixam eu pregar, eles não deixam eu falar. Às vezes eu estava explodindo, querendo passar alguma coisa para a igreja, né? E eles não deixavam. Não sei se era ciúme, ou se era porque eu era muito despreparado, e eles sabiam disso, né? Mas eu não tinha oportunidade. Mas sabe o que eu fazia? Eu procurava cavar a minha oportunidade. Eu não deixava de fazer. Aí o que eu fazia? Eu chegava mais cedo, mas bem mais cedo no culto, e orava, e ficava igual o Bacos, fica ali na porta, ali, ó, recebendo as pessoas e tal, e já, ao ponto, querido, que passaram a me dar todas as chaves da igreja, porque eu era o primeiro que chegava. Mas não peguei todas as chaves da igreja, porque eu era o primeiro que chegava, também porque eu era o último. Mas eu não era o primeiro para chegar, porque eu gostava, e nem o último porque eu gostava, é porque eu queria trabalhar na igreja, eu queria produzir para o Senhor, entende? Então dentro da igreja você tem que entender, né, e outra coisa, nós não tinha tanta oportunidade na igreja, porque não dá para ter mesmo, a gente não está acusando ninguém, mas nós íamos nas casas, nós fazíamos as nossas orações, né, o nosso crescimento, né, Eliane, assim, né, o esposo da Eliane lá, ó, nós crescia junto, nós ia no monte, nós estudava, nós comentava, nós ficava disputando quem mais decorava versículo bíblico e tal, né? Eu, Paulinho, Luciano, mais os irmãos lá, nós, ó. E aonde tinha endemoniado, nós ia lá. Nós éramos os caça-fantasma da cidade. Né? Um dia, quando eu saí da igreja, então o pastor Luciano, que é o esposo da Eliane, ele foi, então toda a igreja não entendeu aquilo, então eles normal, eles ficaram revoltados, começaram a falar mal, né? E o Luciano no começo, depois ele veio com nós, mas no começo ele ficou também do lado da igreja, né? Então ele foi lá e falou, pastor Eduardo, mas e o Trovati, não sei o quê? Aí acho que foi antes de eu sair. Aí o pastor Eduardo falou assim, Luciano, você já pensou se na nossa igreja tivesse 10 Trovati?
Aí o Luciano, o pastor falou, pastor, nunca pensei nisso. Eu falei, seria uma bênção, né? Querido, já pensou? 10 chegando mais cedo. 10 cavando oportunidade. 10 caça-fantasma na cidade. 10 que ficava até 3, 4 horas da manhã no monte orando quase todo dia. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade quando nós temos. E agora é uma hora que eu quero que você saia do teu lugar e aproveite a oportunidade, né, de ser um membro de Cristo, amando a pessoa que está aqui dentro. E nós vamos passar um período, querido, aprendendo a amar. Porque agora eu creio que vocês entenderam que tem que ser igreja, ou não ainda, porque senão eu tenho que continuar pregando sobre igreja. Agora, se vocês aprenderam o que é ser igreja, agora eu vou ter que ensinar para vocês o que é amor de verdade. Porque o amor que ensinaram para nós, nos enganaram. Nos enganaram, querido, e formaram uma natureza nossa de amor totalmente equivocada. Então nós precisamos, igual a igreja estava equivocada no nosso coração, o amor também está equivocado. E nós precisamos aprender a amar. Amém? Mas o amor em tudo começa com uma paixão, não é? Em querer, né? Então não é que vocês querer só amar na carne, apaixonado. Aí dá para começar, porque depois nós vamos aprender a continuar exercitando esse amor verdadeiro através das lutas e das dificuldades que aparecem. Tem uma palavra certa que eu não estou conseguindo falar ela aqui. Mas sai do teu lugar e vai cumprimentar teu irmão, então. Vamos ver se nós começamos a cantar uma canção antes? Quero que valorize o que você tem. Eu não gosto dessa música assim para cantar de qualquer jeito. Mas se cantar com entendimento, falar assim, não, eu estou cantando essa canção porque eu quero o melhor para o meu irmão. Eu quero amar o meu irmão, eu quero profetizar na vida dele. Então aí essa canção se torna uma canção para mim maravilhosa, magnífica. Porque tudo sem propósito, os propósitos pode até o diabo usar. Mas quando tem um propósito, já de Deus estabelecido, o diabo não pode tocar. Amém? Glória a Deus. Fala assim, eu vou tomar posse daquilo que Deus me deu. Aleluia. Então vamos lá. Lembra? Então vamos lá. Glória a Deus. Primeiro nós vamos cantar um pouquinho, tá? Para pegar a unção, tá, gente? Diga comigo, Espírito Santo. Eu vou cantar um pouquinho, porque eu quero que seja pelo teu poder. Eu quero você, Espírito Santo, fala aí. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é algo tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inesquecíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Oh, glória! Oh, glória! Deixa eu pedir o testemunho antes, daí nós faz a oferta. A paz do Senhor, irmãos. Paz. Hoje, a hora que a Zanza passou mensagem, na realidade eu levei até um susto, né? Porque eu não estava preparada. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Conversei com Deus, o que Ele me trouxe, a memória trouxe ao coração, é gratidão. Gratidão porque Ele olhou para mim, Ele me amou antes mesmo de eu conhecer Ele, porque eu não conhecia o Senhor, eu não conhecia o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que provê e, acima de tudo, o Deus que nos preenche, que enche o nosso coração da verdadeira felicidade, do verdadeiro amor. Então, eu sou grata a Deus por tudo isso, porque eu era uma pessoa que era para ter tido uma vida totalmente errada, totalmente destruída. E o Senhor mudou a minha história. Como eu sei que o Senhor mudou a vida e a história de cada um que está aqui dentro. Eu sou grata a Deus porque esse ano está sendo um ano de bastante luta, de bastante provação, mas em tudo o Senhor tem cuidado, o Senhor tem provido. Muitas vezes cheguei diante de Deus e falando, Senhor, eu não aguento mais, não está fácil. E o Senhor prepara os anjos para trazer uma palavra, para trazer um abraço, né, Aline? Não sei onde que ela está. A Aline tem um abraço, tá lá, ó.
Acabei de falar para ela aqui. Ela tem um abraço que nos renova, que nos dá força, que nos dá ânimo. E esse ano o Senhor preparou anjos para a minha vida. Não só para a minha vida, mas para a minha casa. Em termos de palavra, em termos de um sorriso, em termos de um abraço. Então eu vejo o cuidado de Deus em tudo. E eu sou grata a Ele em tudo. Que apesar de tudo, de toda a dificuldade, de muitas vezes eu deitar e falar, Senhor, eu não quero abrir meus olhos no outro dia. Mas o Senhor falava assim, eu cuido, eu estou cuidando. E eu estou vendo esse cuidado de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu fui num trabalho do Randy Clark e eu vi que eles têm um costume, né? Então os membros da equipe dele, às vezes, pelo menos as vezes que eu fui lá foi assim, eles pegavam, vinham lá e contavam um sonho que eles tiveram. Um sonho que eles tiveram, e dentro daquele sonho, Deus falava o que era para pregar de noite. Ou eles contavam um episódio da vida deles. E aí vinha uma palavra para a igreja. O Espírito Santo lembrava um episódio. E nessa tarde eu estava dormindo, então eu dormia a tarde inteira. Levantei cedo, fiz tudo que tinha que fazer. Né? Fiz atividade física, trouxe o cachorro para vir, tomei sol e tal. Só não almocei e fui dormir a tarde inteira. E nessa tarde o Senhor me deu um sonho. O pastor Vanderlei estava visitando uma pessoa junto comigo, mas eu ali de carona. E uma mulher, eu lembro que a mulher estava sentada assim, ela contou muitas lutas que elas estavam passando. E o pastor Vanderlei evangelizou, fez a obra ali, né? Daí eu falei assim, eu tenho uma palavra para você. Já entrei como profeta, né? Tenho uma palavra para você. Aí eu falei para ela assim, olha, quando eu me converti, eu tive muitos problemas na minha vida, mas muitos. Então naquele sonho eu estava contando uma história minha. Mas, cada luta daquela que era muito difícil, mas era terrível. Mas aí eu descobri que eu não estava tendo luta. Eu estava sendo treinado. Eu estava sendo preparado. E a única coisa que você precisa fazer para poder essa luta se tornar um treino para coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida, é você permanecer firme na igreja, que é o que eu fiz. E se você estiver firme na igreja, buscando a Deus, trabalhando para Deus, todas as suas lutas, Deus vai te abençoar conforme você as suportou, passou por elas. E aquela mulher ficou muito consolada com aquilo. Uma coisa bem interessante que nós vemos, né? Que lá em Romanos 12, versículo 8, 12, lá diz assim, porque todas as coisas, elas contribuem juntas, para o bem daqueles que amam a Deus. Então preste bem atenção. E não termina aí, fala assim, que são segundo o seu propósito. Então se eu estiver no propósito de Deus, dedicado ao propósito de Deus, firme na igreja, no mundo nós teremos aflição. Mas tem de bom ânimo, porque isso não é aflição à toa, é porque Deus tem muita bênção grande para a tua vida. Muitas. E eu posso te falar que hoje eu estou nadando de braçada, mas se eu não tivesse sido treinado, e ainda estou, porque Deus tem coisas maiores, o treino nunca para, né? Porque Deus sempre tem mais. Diga comigo, se Deus tem mais, Ele vai nos preparar mais ainda.
Mas, querido, quando eu pego e ponho tudo a perder, é quando eu não ponho Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas você serão acrescentada. Fala para o teu irmão do lado, fala assim: ei, tudo que você está passando pode se tornar bênção, se você ficar firme na igreja e nos propósitos de Deus. Amém, querido? Eu não vou poder ser usado por Deus para que nós possamos ser uma igreja gloriosa de Jesus, se vocês não estiverem firmes, se vocês não estiverem no propósito. E vocês não vão perder todo o sofrimento que vocês estão tendo, vai se tornar em maldição e não em bênção, se vocês não estiverem firmes, não estiverem firmes na igreja, não estiverem no propósito. Então o Senhor precisa que vocês entendam isso. E todos aqui vão ter dificuldade para ficar firme. E essa dificuldade é um treino. É igual atividade física. É um treino. Hoje, alguns tipos de exercício que eu faço é a maior moleza do mundo. Eu só tenho que continuar fazendo para não regredir, mas para manter, está mamata. Agora, se eu quiser desenvolver, está mais difícil do que no começo, porque agora eu tenho que fazer muito mais forte. Então, você tem que gostar de provações, porque a provação não é para o teu mal, é para o teu bem. Agora você não tem que sempre lutar para vencê-las, para poder você estar administrando coisas maiores para Deus. Então nós temos que buscar em Deus, não em coach, mas temos que buscar em Deus, entende? Um equilíbrio, uma administração emocional inteligente. Temos que usar nossas emoções para o nosso benefício. Então Deus vai ensinar nós, dar-nos treino, músculos emocionais, músculos espirituais, para que nós possamos vencer as batalhas. Igual tudo que aconteceu com José, depois que José estava lá, que os irmãos veio dele, José estava muito machucado de alma por causa do que fizeram com ele. Do que os irmãos dele fizeram, do que Potifar fez com ele, do que os servos de coisa que não lembrou dele na cadeia. Ele estava muito machucado. Só que José tinha bons olhos na promessa, porque Deus mostrou para ele que ele ia ser um grande líder. E quando ele chegou naquela posição, ele começou a falar assim: agora eu entendi, mas valeu a pena, meu Deus, valeu a pena. Então lá, nesse momento assim, Deus, o que Deus fez com José, né? Deus restaurou suas emoções, suas forças, tudo, e sarou José. Mas José poderia ter sido reprovado. Se ele não tivesse de olho nos propósitos de Deus, na caminhada José iria ser reprovado, porque ele talvez ia deitar com a mulher de Potifar. Talvez, né? Ali seria o fim do ministério e do chamado dele. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, se Deus está dando uma palavra para nós agora, nós devemos agarrar ela com tudo. E tudo que vier ao contrário, sabe o que você tem que fazer? Sai para lá, Satanás, porque eu já estou determinado. Eu já estou determinado. Eu vou ficar nessa palavra do Senhor. Esse propósito é que eu vou trabalhar na minha vida. E José sabia que se ele deitasse com aquela mulher, os planos de Deus seriam interrompidos ali, ia ter que começar do zero. Tudo do zero de novo. E talvez nem ele seria mais chamado. Por quê? Porque
a bola da vez podia ser outro, mas Deus ia ter que começar do zero. Então devemos estar firmes. E só tem uma maneira, né? Deus deu essa maneira simples para a pessoa mais simples que for, mais difícil de entender que seja. É só ficar firme na igreja, que Deus vai te pastorear através do propósito dele. Então, olha bem, se nós sabemos que Deus tem um propósito para a igreja, então nós vamos trabalhar ele. Pastor, mas e a minha vida conjugal? Na hora que você estiver firme no propósito, você vai ter sabedoria de Deus. Falou, ó, se eu agir assim com meu esposo ou com a minha esposa, espiritualmente eu vou ser prejudicado, e daí eu não vou poder fazer aquilo que Deus tem para fazer para mim lá na igreja. Porque a Bíblia diz que não é nem para me dormir de mal com a minha esposa, porque as minhas orações serão interrompidas. Pronto, você já vai ter sabedoria para lidar no casamento, você já vai falar assim, não, o diabo não vai pôr divórcio e separação. Né? O diabo não vai impedir de eu ficar bem no meu casamento. Por quê? Porque Deus tem um chamado para nós. Deus tem um chamado para a minha igreja. E mesmo que eu mereça perder o meu chamado, mas a minha igreja não merece com que eu faça isso. Né? Glória a Deus. Então, por isso, eu quero que vocês hoje determinem no coração, eu vou ser igreja, e agora eu vou aprender a amar. Eu vou ser igreja, eu vou aprender a amar. E o próximo passo, né, lógico, para você crescer, vai vir as lutas, mas por causa do amor você vai ter sabedoria. No casamento, vocês sabiam que é necessário ter um monte de problema? Diga comigo, é necessário. É necessário para que os dois possam se conhecer e se moldarem. Tem coisa que é o esposo que tem que mudar, tem coisa que é a esposa que tem que mudar. Tem coisa que às vezes o esposo nunca vai mudar e tem que mudar, mas você não quer perder tua bênção, então você fala assim, eu vou carregar essa cruz, porque Deus tem um propósito maior. Aí você fala assim, mas eu não trabalho para dar certo o meu casamento só, se o meu casamento pode não dar certo, eu vou ser mais rico ainda, eu vou ser mais honrado ainda, eu vou receber mais herança no céu, porque o meu marido não está contribuindo. E você começa a ter sabedoria, diga comigo, sabedoria, para permanecer e perseverar. E uma das maiores lutas que nós temos, chama a questão de prioridade. Por quê? Porque o teu filho, a doença, né? a circunstância, o governo, as leis, vão fazer de tudo para você não ficar firme, para você ter desculpa para não vir na igreja. Mas diga comigo, mas Deus tem um propósito na minha vida. Vamos falar para o nosso irmão José, lógico, nós estamos falando aqui de uma maneira simbólica, né? Porque José, não sei se está nos ouvindo, mas o José lá do Egito, vamos falar para ele, eu falei, ei José, fala aí. Não é só você que recebeu uma visão. Ele falou, nós temos uma visão. Pegaram, querido? Fala assim, José, não é só você que é privilegiado. Eu também sou. Glória a Deus. Então, querido, eu quero chamar você para vir aqui na frente, mas você vai vir diferente hoje. Você vai sair do teu lugar e você vai buscar alguém para você interceder por ele. E nós vamos adorar a Deus aqui agora, buscando o Espírito Santo. E a parte do culto já acabou essa parte. Já dei a palavra. Agora vocês vão orar um pelo outro. Vocês vão dar um treino aqui de amar.
E é igual jogar bola, né? Às vezes a pessoa não sabe jogar bola, mas ela vai jogar, vai correr, mas está jogando. Então o que você pensa o seguinte? Tá, mas eu não sei, pastor, eu não sei orar, eu não sei ser igreja, nem sei qual que é o meu talento, meu dom. Mas obedece, vai. Sai do teu lugar, pega alguém, traz aqui, né? Quem sabe hoje você vai descobrir. Pastor, o malemar serve para ser gandula da igreja, né? Nesse jogo. Então, mas tenta jogar, querido. Você vai descobrir o teu lugar, né? Jogando. Então sai do teu lugar, vem aqui para frente. Mas, sai do teu lugar, mas vai buscar a vítima aí, vai. Vai buscar a sua vítima. Não, vai lá buscar, rapaz, não é para chamar, não. Eu não mandei chamar, tá, gente? Eu mandei buscar. O bom pastor vai atrás da ovelha. Primeiro nós vamos cantar uma musiquinha simples, depois vamos entrar naquela. Fala assim, há uma unção, consegue? Já posso sentir. Depois nós vamos naquela profunda lá. Aleluia. Diga assim comigo, Espírito Santo, agora eu quero ser vaso e quero ser esponja. Eu quero ser vaso para ser usado. E eu quero ser esponja para absorver cada gota do teu grande amor. Amém? Querido Deus, eu abençoo a tua igreja. Ó Pai, o Senhor é lindo, Pai, o Senhor é maravilhoso. Eu te louvo, Deus, pelas provações dos meus irmãos, mas eu te peço perdão, Pai, por nós não compreendê-las. Por nós, ó Deus querido, vermos com motivo passageiro e por isso nós erramos, Pai. Se nós vivêssemos só essa vida, talvez nós teríamos acertado em quase tudo, Pai. Mas nós não vimos com os teus olhos e pecamos contra ti. Perdoa, Deus, nos perdoa, Pai. Ainda, Pai, que nós sejamos as pessoas mais más do mundo, Pai, nos perdoe, Pai. Perdoa a nossa negligência e os nossos erros, Pai. Em nome de Jesus. Papai, eu quero também, Pai, liberar, Deus, a tua bênção sobre o povo. Que as nossas vidas, Pai, sejam fartas, Deus. Que o Senhor abra as tuas janelas do céu. Derrame bênção sem medida. Que nada falte, Pai querido, na saúde dos meus irmãos, na alimentação, Pai, na roupa, no sono, Pai. Nas providências diárias, que todos os meus irmãos, Pai, possam ter carro, Pai, para andar longas distâncias, possam ter, Pai querido, recurso, Deus, para quitar suas contas, para ter reserva, Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, Pai, que enriquece, não acrescenta dores, esteja em cada um. Pai, que os meus irmãos, Pai querido, comecem a receber uma capacitação, para aquele que precisa ter músculo, Pai, possam criar músculo. Aquele que precisa emagrecer, Pai, emagreça com saúde, Pai. Aqueles, Deus querido, que precisam, Pai, de uma cura, de um órgão, Pai, que o Senhor cure em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aquele que precisa, Pai querido, de estudo, Pai, de formação, Pai, de treino, Pai. Prepara ele, Deus querido, para aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Uma coisa, Pai, que eu quero te pedir, que nós sejamos bênção, que nós sejamos produtivos, Pai, e que nós sejamos, Deus querido, vencedores, e que nós possamos ficar, Pai querido, contemplando, Deus, as suas promessas, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é lindo, que o teu povo fique tão bom, Pai, nessas promessas, que eles não tenham medo da morte, e quando falar, Pai, que de morte, eles vão falar assim, que venha, que eu estou com saudade do Pai.
Ajuda nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Há uma unção